Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Maurício Santos e é um prazer receber vocês aqui no canal Fatos Desconhecidos. De vez em quando a gente costuma cometer o erro de julgar o livro pela capa. Você pode até achar esse ditado um pouco clichê, mas a verdade é que todos nós, ao menos uma vez na vida, cometemos esse mesmo erro. Nesse vídeo, eu vou contar uma história que anda circulando pela internet e que pode nos mostrar o quanto julgar uma pessoa pela sua aparência pode ser algo bem ruim. O protagonista da nossa história se chama Ernesto. Ele era filho de um grande fazendeiro e em toda a sua vida ajudou o pai a cuidar da sua fazenda. Eles tinham grandes extensões de terras, onde Ernesto sonhava em um dia plantar uma variedade de coisas e, quem sabe, se tornar um dos maiores produtores da região onde morava. Porém, Anselmo, o pai de Ernesto, era um homem de pouca ambição. Ernesto insistia com o pai para deixá-lo plantar uma variedade de coisas em suas terras e até criar gado, mas ele achava um investimento muito arriscado. Anselmo acha que a vida da família era bem-sucedida, com todos os filhos criados e com uma renda consideravelmente muito boa. Só que um dia, a idade chegou para Anselmo. E como todos vocês devem saber, o trabalho duro do campo não é o ideal para um senhor de idade. Foi então que ele conversou com Ernesto e disse a ele que poderia continuar aí cuidando das terras do pai. Ernesto viu que aquela poderia ser aí a chance de fazer o que tanto queria na fazenda de Anselmo. E quem sabe, depois de um tempo, ele poderia até dar uma excelente qualidade de vida para seu pai. Antes de colocar o seu plano em prática, Ernesto conversou com seus outros dois irmãos, que moravam na cidade. Ele explicou exatamente o que queria fazer, expandindo a agricultura da fazenda. Os irmãos de Ernesto disseram que não tinham interesse em trabalhar no campo, mas que poderiam fazer um investimento para que no futuro pudessem colher aí os frutos. O plano de Ernesto e de seus irmãos estava traçado. O investimento na agricultura da fazenda iria trazer lucros no futuro. Então os irmãos logo trataram de enviar o dinheiro para começar a plantar. Só que havia um pequeno problema. Ernesto precisaria fazer um empréstimo no banco para conseguir a sua parte no investimento. Ele então reuniu todos os documentos necessários e foi até um banco da região. Depois de ter uma conversa rápida, o atendente do banco disse que os documentos estavam ok e que, em algumas semanas, ele conseguiria o empréstimo. Ernesto e sua família ficaram muito felizes. Já seu pai tinha medo de que o pior poderia acontecer. Mas, confiando na competência e na inteligência do seu filho, ele entregou tudo nas mãos de Deus. Depois de 2 semanas esperando uma resposta do banco, eles finalmente entraram em contato e disseram a Ernesto para ir até lá. Chegando no banco, Ernesto foi muito bem recebido e direcionado para uma sala de espera. A atendente pediu desculpas, disse que o agente bancário estava atendendo um cliente muito importante e que ele iria demorar um pouco. Ernesto estava com um pouco de pressa, pois havia deixado jovens trabalhadores tomando conta da fazenda. Mas vocês sabem como são essas coisas de banco, né? Sempre nos deixam esperando em filas enormes e aí vai. Depois de 1 hora aguardando, Ernesto se levantou e perguntou ao atendente se a pessoa que o estava atendendo iria demorar muito. Como resposta, disseram a ele que o agente estava conversando com o cliente mais importante do banco e que isso poderia demorar um pouco mais. Ernesto se sentiu um pouco desconfortável com a situação, até porque ele era um cliente como qualquer outro e na cabeça dele, todos os clientes mereciam ser tratados do mesmo jeito. Mesmo assim, ele ignorou e continuou sentado lá, esperando sua vez chegar. Depois de cerca de 3 horas, a atendente se levantou, foi até o Ernesto e pediu desculpa em nome da instituição bancária. Ela disse que demoraria um pouco mais, porque o agente bancário teria que sair para almoçar com o tal cliente importante.
Ernesto ficou furioso. Disse que aquilo era uma falta de respeito, já que havia horas que estava esperando o atendente. A atendente até sugeriu para ele voltar no dia seguinte, mas sabendo que precisava resolver essas pendências, logo resolveu esperar um pouco mais. As horas foram passando e no final da tarde, quando estava quase anoitecendo, o tal agente lá bancário finalmente ficou disponível para Ernesto. Ele pediu desculpa por fazê-lo esperar tanto tempo e o convidou para entrar na sua sala. Ernesto aceitou as desculpas. Disse que entende que cada empresa tem aí a sua própria política. Quando sentaram na mesa do escritório, ele disse que a documentação estava certa e que Ernesto só precisava passar na sala do gerente do banco, para que ele assinasse ali os documentos e transferisse o dinheiro para sua conta. Ernesto foi até a sala do gerente, entrou e começou a conversar com ele. Só que, nesse momento, o mundo de Ernesto veio ao chão. O gerente disse a ele que estava ciente do seu pedido do empréstimo. E embora a documentação e os pré-requisitos estivessem ok, ele não poderia fazer o empréstimo para alguém que se vestia tão mal. Ernesto, confuso, perguntou: "Mas como assim? Vocês não podem me fazer um empréstimo por causa da maneira como eu me visto?" Em resposta, o gerente disse que uma pessoa que não cuida da imagem e não usa roupas adequadas não se enquadra no tipo de pessoa para quem eles costumavam emprestar dinheiro. Veja se pode. Ernesto disse que não acreditava no que estava ouvindo e disse que não fazia sentido o que o gerente estava falando, já que os documentos mostravam que seu patrimônio era 5 vezes maior do que eles exigiam para fazer o empréstimo. O gerente, então extremamente grosso, pediu para que Ernesto se retirasse do banco e que talvez esse acontecimento faria com que ele se preocupasse em se vestir melhor. Vê se pode isso. O fazendeiro saiu do banco furioso, claro. Entrou em sua caminhonete e foi embora. Desolado, ele não sabia como resolver o seu problema. No caminho para sua casa, Ernesto parou sua caminhonete em um semáforo. E para piorar ainda mais o seu dia, um homem chamado Alonso bateu o carro na traseira de sua caminhonete. Ele desceu do carro e conversou com Alonso, que implorou para Ernesto não chamar a polícia, pois ele ainda não tinha a carteira de motorista. Alonso também disse que não precisava se preocupar. Ele arcaria com todo o prejuízo. Os dois começaram a conversar e resolveram ir tomar um café juntos. E papo vai, papo vem, e Ernesto contou tudo o que tinha acontecido naquele dia. Depois de escutar a história, Alonso disse para Ernesto não se preocupar, pois ele era gerente de um outro banco e resolveria o problema com apenas uma ligação. Dias depois, Ernesto estava com o dinheiro em mãos. Ele fez o plantio em sua fazenda, colheu, vendeu e ganhou muito dinheiro. 2 anos depois, Ernesto estava exportando suas colheitas. 5 anos depois, o investimento estava 5 vezes maior e o fazendeiro já tinha quitado o empréstimo tanto do banco quanto o investimento dos seus irmãos. Ernesto se tornou grande amigo de Alonso, pois ele era muito grato pelo empréstimo que o fez ficar rico. Um dia, Alonso entrou em contato com um amigo fazendeiro e disse que havia um negócio que talvez Ernesto poderia se interessar. Alonso contou que boa parte das ações do banco que negou o dinheiro a Ernesto estava à venda e que talvez pudesse ser uma boa oportunidade. Sem pensar 2 vezes, Ernesto entrou em contato com o advogado que já começou todos os trâmites para comprar a maioria das ações do banco. 1 mês depois, Ernesto era o acionista majoritário do banco. Fizeram uma reunião para apresentar Ernesto. E adivinhem quem estava lá? Isso mesmo. O mesmo gerente que tinha negado o empréstimo ao fazendeiro por causa da sua aparência. Ernesto entrou na sala usando bota, uma calça rasgada e uma camisa xadrez. E disse ao gerente arrogante que ele era o novo dono do banco. Ele também pediu ao gerente para que deixasse o banco usando sua jaqueta e seus sapatos caros, pois a partir daquele dia, a instituição não teria mais espaço para pessoas que julgam seus clientes pela aparência. A gente colhe o que planta. E a história de Ernesto é prova disso.
Espero que vocês tenham gostado da nossa história. Por hoje, é isso. Mas nos vemos no próximo vídeo aqui, da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!